Olá, muito boa tarde a todos. Eu sou Marília Fontes, analista da Nord Research. Eu estou aqui com Luiz Felipe e Ricardo Schweitzer. E a gente vai falar aqui para vocês um pouco do mercado dessa semana e de eleições, né, basicamente. Que não dá pra fugir desse tema, né? A gente falar de eleições de novo. A gente não quer, eu juro que a gente evita falar de eleições. Mas cara, na boa, eu tô pauta. De saco cheio. Quem não tá de saco cheio, deu pra trocar né? pouco com a Turquia semana passada e essa semana passada deu pra trocar com a Turquia. Quer dar uma emoção, naquele... a crise dos emergentes, miou. Não, mas o mais lindo de tudo, na verdade, é que assim, né? A sensação que fica essa semana é... Crise da Turquia, né, se não caminha para uma resolução, pelo menos o nível de preocupação já não é mais o mesmo. Guerra comercial, China e Estados Unidos caminhando para uma resolução, com reabertura de negociações, tentando chegar a um consenso até o final de novembro. Ou seja, essa semana tinha tudo para ser aquela em que, o cenário externo começa a melhorar e tudo mais. Aí a gente resolveu descolar para baixo. Aí a gente resolveu sair uma pesquisa eleitoral maravilhosa, onde o Lula tem 27% dos eleitores e os outros candidatos juntos têm por volta de 27%. Aliás, vamos lá, já que você fez a abertura do programa, deixa eu não desperdiçar o que eu pensei. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Analista Sem Censura, o único programa da televisão brasileira que não acha normal que um presidiário apareça em pesquisa de intenção de voto. É mesmo, né? É verdade, né? Não, definitivamente esse é o único programa da televisão brasileira que não acha isso normal. Não acho isso normal. Eu voto embaixo, porque eu também não acho isso nada normal. É mais ou menos como, sei lá, se o Cacareco estivesse concorrendo de novo, né? Brasil, né? Cada coisa que acontece. Eu queria só lembrar vocês que a gente está ao vivo também no Facebook, no canal da Infomani. Se vocês quiserem fazer perguntas, a gente está lendo aqui ao vivo. Pode fazer perguntas sobre investimento, sobre nossa cabeça a respeito dos candidatos. Sobre a vida. Eu já vi que tem gente defendendo o Amoedo. Aliás, outro dia me fizeram uma pergunta. Marília, por que você nunca fala do Amoedo, né? Porque ele é irrelevante nas pesquisas. Ele tem menos intenção de votos do que o Cabo Daciolo, pela glória e honra do Senhor Jesus. Embora a gente sinceramente, ache ele um excelente candidato. Isso não tem nada a ver com os méritos ou deméritos da Amoedo, pra ser bem sincero. Nada a ver. Tá? A questão chave é assim, eleição se ganha com voto. Ponto final. Não tem a ver tanto com se o cara é bom, se o cara não é bom. Do tipo, eu sou completamente agnóstico com relação a isso. Talvez seja o melhor candidato que tem aí. Talvez, sei lá, o melhor candidato seja o Meirelles. Talvez o melhor candidato seja o Emael. Não sei. Ou pelo menos acho que esse não é o foro para discutir isso. Mas o ponto eleição se ganha com o voto. E infelizmente, principalmente para o pessoal que gosta da Amoedo, ele não tem voto. Eu acho que metade do eleitorado da Amoedo está aqui atrás, ó. Exato. Cadê o resto? Não se ganha eleição com isso. Simplesmente não se ganha eleição com isso. Eu até brinquei com o Márcio outro dia, ele estava fazendo propaganda. Eu vi lá a propaganda do Partido Novo na feirinha de sábado da Vila Nova Conceição. Eu falei assim, eu acho que aqui não é um bom lugar para ele. É pregar para convertidos, né? É pregar para os convertidos. Mas basicamente por isso. Não, eu acho as ideias dele ótimas, assim, sou super a favor do empreendedorismo, liberdade econômica, enfim, mas é que realmente ele tem uma representatividade muito pequena, infelizmente, né? Ele tem acho que 1% da intenção de votos. Eu francamente acho que ninguém na Faria Lima desgosta do discurso da Amoedo. Absolutamente. Ninguém no mercado como um todo. Agora, insisto, não dá pra você... Tipo, é nessas horas que a gente vê bem que aquele discurso de que o poder econômico sobre as eleições, etc e tal, né? Que quem domina é o dinheiro. O cara tem 425 milhões de reais de patrimônio, o cara doou pra própria campanha não sei quantos milhões de reais. 70, eu acho. Todos os supostos donos do dinheiro, como gosta de falar o pessoal da esquerda, os banqueiros, o capital internacional, mimimi, adora o cara e ele tem traço, entende? Ele tem menos audiência que a TV Cultura. E aí? O que adianta? É verdade. Não se ganha eleição assim. E vamos falar então sobre os candidatos que estão com um pouco mais de representatividade. Assim, o Haddad, ele teve notícias boas para ele, né? Assim, ele aumentou um pouco a intenção de votos, mas principalmente quando você olha essa pesquisa por dentro, as pessoas que falam que vão votar no Lula
se não me engano, 30% falam que votariam no candidato indicado pelo Lula, né? Então, caso o Haddad entre, ele ganharia aí, grosso modo, 10% dos votos que iriam para o Lula. Não, ele chegaria nos 10% de votos, sei lá, 10, 12%, porque ele já tem um pouco. E isso coloca ele um pouco mais em linha com a Marina, por exemplo, que está em segundo lugar. Então, acho que esse é o grande medo, né? Eu acho que a grande questão chave aqui é basicamente a seguinte. O PT, por uma questão de estratégia, sustentou que o Lula é candidato até os 48 do segundo tempo. Só que, sendo bem sincero, o próprio PT sabe que o Lula não vai ser candidato. Acho que não é. Isso do tipo, você joga pra torcida, mas dentro de casa você sabe que você precisa buscar outras alternativas. Então agora, eu acho que é o momento em que eles começam a publicamente reconhecer que o gato subiu no telhado e que o Haddad vai ser o candidato, e consequentemente eu acho natural que ele comece a despontar em pesquisa. E parece assim, no geral o que ele quer fazer é colar um adesivo do Lula no Haddad, né? Vamos deixar bem claro, né? Você cola um adesivo no Haddad, fala o Haddad é o candidato do Lula e você vai ganhar X% dos votos. Eu vi um pouquinho mais do que a Marília falou, eu vi uns 35, 40, acho que 40. Mal comparando, então, vamos lá. Eu vi esses dias, que tava rodando na internet, porque foi muito engraçado por conta da declaração de bens. Mas eu estava vendo esses dias o pedido de registro de candidatura à deputada federal da Gleisi Hoffmann. E o nome de urna dela vai ser Gleisi Lula. Entende? Gleisi Lula? Sim, o nome de urna dela vai ser Gleisi Lula, porque você pode usar o nome de urna que você quiser. Se você quiser. Tanto que sempre aparecem aquelas coisas maravilhosas, né, que a gente vê a cada eleição, sei lá, João da padaria, sei lá, Zé Maguinho do Piauí, alguma coisa do gênero. E ela resolveu ir de Gleisi Lula. Na minha cabeça, a primeira coisa que faz sentido é Fernando Lula Haddad. Entende? Eu acho que isso vai acabar sendo muito parecido com aquela eleição que o Silvio Santos tentou disputar, que na cédula ainda estava indo o candidato anterior do partido, né? Então tinha aquela propaganda maravilhosa dele. Então, quando você chegar na urna e você ver escrito Correia, né? Correia, na verdade, é Silvio Santos. Vai ser alguma coisa assim. Eu acho que é para isso que a gente vai caminhar. Coisas do Brasil. Mas, sinceramente, no lugar dele eu não faria diferente, não. Agora, o Bolsonaro, ele se fixa mesmo como alto potencial de ir para segundo turno, né? Provavelmente você está falando aí de uma disputa entre, digamos, Geraldo Alckmin e o Haddad para disputar o segundo turno com ele e com muitas chances de ganhar, porque o Bolsonaro é um candidato muito polêmico, né? Vamos lá. Vamos até tentar trazer um pouco essa discussão para mercado, porque, enfim... A gente não é Manhattan Connection, né? Mas, embora adoraria ser, mas isso é outra história. O que a gente viu ao longo das últimas semanas em Bolsa, né? Algumas semanas atrás começou aquele frisson no mercado de, não, agora o Alckmin vai porque o Alckmin ganhou o Centrão. Ganhou o Centrão, né? Ganhou o Centrão, vai ter um enorme, ia dizer uma coisa que você que costuma falar, mas enfim, né? Um enorme tempo de televisão. Então o mercado entrou em um frisson, entrou um frenesi de, olha, agora o segundo turno vai ser Bolsonaro ou Alckmin, tô feliz com qualquer uma das duas, bolsa porra. Foi isso que a gente viu acontecer. Eu lembro que eu escrevi na época que, cara, Faria Lima é vítima da própria bolha, né? O cara tá lá no banco, né, com cafeína até os tufos, virado da noite anterior, apertando botão, e aí ele sai, ele vai, sei lá, vai ali pro Boa Praça, alguma coisa assim, ou então vai tomar um café no Octávio, conversa com outro coleguinha dele, que também usa camisa azul, e ele acha... ou então, sei lá, ele vai pro spinning na hora do almoço, ou pro crossfit depois do expediente, e ele conversa com pessoas, e como aquelas pessoas repercutem o mesmo discurso que ele realmente acha que aquilo é representativo do que está acontecendo no resto do Brasil. Não, fora as notícias do jornal, né? Parece que todas as notícias se focam exatamente no mesmo tema, exatamente no mesmo segundo. Né? Você vê o dia seguinte, é só as mesmas notícias em uma série de jornais diferentes com milhões de pessoas comentando o mesmo tema. Rede social também não ajuda, né? Rede social é uma bolha, né? Se eu entro nas minhas redes sociais,
sociais hoje, eu vejo lá, meu Deus do céu, intervenção militar, não sei o que, não sei o que, do tipo, o cara vai ter 150% dos votos. Provavelmente, se você entra na sua, você vê uma coisa completamente diferente. Na sua, acho que o Amoedo ganha no primeiro turno. Acho que sim. Né? E assim vai. Então as pessoas realmente se convencem de que aquele universo no qual elas transitam é representativo do que acontece como um todo. O que o mercado fez? Caiu nessa cilada e precificou. Bom, vai ser então Bolsonaro e Alckmin, tá tudo muito bem. Só que do ponto de vista prático, o que a gente viu até agora é o Tucano fazendo voo de galinha. Né? E com toda essa perspectiva de finalmente o PT tendo um candidato, porque hoje, do ponto de vista prático, o PT não tem, né? Ninguém participa de debate, você vai para pesquisa, coloca o nome de um cara que não vai concorrer, etc, etc. Né? Então realmente ficava um vácuo, né? E no vácuo é muito fácil de operar. Né? Agora o mercado parece estar caindo na realidade de que, olha, talvez a coisa não seja assim, talvez a gente tenha de novo um confronto de direita e esquerda, inclusive com um problema que olha, o candidato de direita, entre aspas, detesto essa dicotomia, mas com potencial de ir para segundo turno, ele ao mesmo tempo é um dos candidatos com maior potencial de rejeição. E isso torna a disputa do segundo turno complicada e, consequentemente, você não pode precificar que está tudo resolvido, que o Brasil está garantido, etc. e tal. Em outras palavras, para os seus investimentos, isso quer dizer que você não pode dar um all-in no seu portfólio, colocando risk-on, colocando uma série de operações altamente arriscadas, como bolsa ou ações muito... exóticas, né? Assim, totalmente fora do radar e nada defensivas, num cenário binário, né? O que a gente vem falando aqui, assim, os seus investimentos, eles não é a hora certa de fazer a aposta, não é em um evento binário. E aí você tem que se colocar, tem muito trader que pensa assim, né? Trader e gestor, assim, famoso. Eu tenho que tomar risco o tempo todo. Isso vai fazer, e eu tenho que ganhar, isso vai fazer de mim um bom trader. Se você tomar risco o tempo todo, você morre no meio do caminho. Exatamente. Assim. A ideia é você não participar de alguns cenários, mesmo que você tenha uma opinião forte de quem vai ganhar, exatamente porque o cenário é binário. E você vai ter que escolher a aposta que você vai fazer e, de preferência, aquela mais assimétrica para o seu lado. E aí, ao longo do tempo, a matemática funciona a seu favor. Agora, eu acho que é a hora de fazer muito pouco. Né? Eu também tomar acho. menos risco. Eu também acho. Né? Eu tenho visto ao longo das últimas semanas se proliferando muito essa coisa de qual a carteira que você deve ter se você acha, sei lá, que o Emael vai ser presidente. Tipo assim, cara, você realmente quer montar uma carteira que funciona no cenário A, mas que não funciona no cenário B? Exatamente. Isso é o que eu falo, assim, número 1 que eu falo para os nossos leitores lá na Nord. Não adianta você montar uma carteira para o candidato que você acha que vai ganhar. Porque ele pode não ganhar. O nome disso é torcida. Você tem que montar uma carteira levando em consideração que você não sabe quem vai ganhar. Exatamente. Essa é a verdadeira carteira que você tem que montar. Então você tem que jogar com probabilidades. Claro que a pesquisa eleitoral é muito importante, mas sabendo que você não sabe o resultado. E a gente sabe que a eleição também é uma caixinha de surpresas. De repente caiu o avião de alguém que, sabe, Deus o livre. Isso não é sentido figurado, já aconteceu. Já aconteceu. Sabe que eu me lembro nitidamente desse dia? Eu estava em call de empresa na hora. Eu estava num call de empresa na hora que saiu o anúncio. Eu acho que eu nunca mais vou esquecer. Nunca mais vou esquecer. Surreal. Né? Totalmente surreal. E do tipo, a convulsão que deu no mercado naquele momento foi assim, né? Como o mercado sempre faz, diga-se de passagem. O famoso barata voa, né? A única provocação que eu faço nesse sentido eu acho que pode valer a pena você tentar assumir uma postura agnóstica com relação a quem vai ganhar ou quem vai perder a eleição. Em que sentido? Olha, ao invés de ficar focando, esse case vai bem se o Bolsonaro ganhar, esse case vai bem se o Haddad ganhar, esse case vai bem se o Amoedo ganhar,
É realmente inverter a lógica e olhar especificamente para as empresas que estão fazendo lições de casa, né? Ou seja, aquela análise que a gente chama no mercado de bottom-up, né? Ou seja, você está olhando para o que a empresa está fazendo, né? E se isso tem ou não potencial de fazer com que os resultados dela no futuro sejam substancialmente melhores do que hoje, com respectivos impactos no valuation, etc, 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 entre aspas, independentemente de quem ganhar a eleição. Quero dizer que o macro é irrelevante? Não, é óbvio que o macro não é irrelevante, mas eu olharia com mais atenção para empresas que dependem muito mais do micro do que do macro nesse momento. Tá? Eu acho que é a única coisa que dá para fazer. Mas mesmo nesses casos, tendo consciência de que o mercado, no curtinho prazo, ele é fluxo e marcação a mercado. Ou seja, independentemente do que você comprar, mesmo que seja um caso assim, aqui a empresa vai melhorar por conta da rebimboca da parafuseta e não porque fulano ou beltrano vai ganhar a eleição, no curto prazo, dependendo do que acontecer, você vai ter impacto de fluxo, você vai ter barata voa, a sua posição vai sacudir, a sua posição pode ir 30% para cima, 30% para baixo, e você tem que ter o sangue frio e a paciência para entender que o resultado do seu investimento no longo prazo não depende daquilo. Depende do que a empresa efetivamente está fazendo dentro de casa. É melhor resultado mais consistente, né? Exato. Assim, né? Ou, em outras palavras, vai ter vol, vai ter tiro, porrada e bomba. E você tem que estar preparado para enfrentar isso aí. O Felipe Musso está falando aqui, tô comprado 100% em dólar, compra dólar para se proteger. Vocês acham que comprar dólar é uma boa? Com dólar a 4? Vai lá, Ricardo. Depois eu... Eu vou dar a minha opinião, eu acho que não, tá? Eu acho que não. É aquela coisa, você tem que jogar com a simetria. O dólar vai muito além de 4. Assim, eu penso assim, mesmo se ganhar o Ciro, é claro que ele faz esse discurso esquerdinha para ganhar voto da população, mas será que ele seria louco o suficiente? Na minha opinião, seria. Na minha opinião, não seria, não. Se o Ciro estivesse figurando como candidato, né, na ponta de lança para ir para um segundo turno e com chances de ganhar, etc e tal, eu acho que eu tomava dólar até a 4. Na verdade, o que eu faria não seria simplesmente tomar dólar a 4. Eu faria a mesma coisa que eu fiz na reeleição da Dilma. Tá? Eu remeteria uma parcela relevante do meu patrimônio para o exterior, ponto. Eu fiz isso lá atrás, todo mundo me achava maluco, mas a lógica era basicamente o seguinte, nem me basta simplesmente comprar um fundo cambial aqui, alguma coisa assim. Não, eu quero meu dinheiro longe dessa gente. Dessa zona. Né? Para ter certeza de que não vai amanhã baixar um decreto, que não vai dobrar a tributação, que eu não vou ter, sei lá, suspensão de saque, que eu não vou ter nenhuma loucura do gênero. Você acha que o Ciro ia dar uma carta aos brasileiros, basicamente? Eu acho. Sim, eu realmente acho, assim, pela entrevista dele no Roda Viva, por tudo que ele vem falando e até em reuniões que ele fez com o mercado, não lembro que banco aí que fez uma palestra com ele, assim, Ele é manso, parece que ele ficou mais manso. Não, ele é como todo político, né, ele adequa o discurso ao público, então se ele vai falar no Jornal Nacional, ele fala de uma forma mais esquerda. Se ele vai falar nos bancos, ele fala mais direita, mas assim, é uma pessoa consciente, é uma pessoa que já transitou aí entre a esquerda e a direita, né? Não é... Agora ele escolheu uma que ele achava que ia se dar melhor agora, mas assim, eu acho que a chance de uma carta aos brasileiros é muito maior. Assim, o Brasil, se a gente for ver, ele tem bastante reservas, ele... Tem conta corrente pouco deficitária. Conta corrente pouco deficitária, assim, tem um potencial de crescimento alto, embora tenha que fazer uma série de investimentos, mas tem um potencial bom, as empresas estão enxutas, fizeram o dever de casa e podem alta, né? seguir crescendo bastante, a inflação está controlada, quer dizer, o que você precisa resolver urgentemente é a reforma da Previdência, que realmente isso precisa equilibrar os gastos no longo prazo, mas eu não compraria dólar a 4 não. A 4 então? Bem na linha do que a gente estava falando, só para repercutir, porque eu acho que é bem isso aí, o dolinho aqui no chat. No curto prazo vale tudo, qualquer coisa pode fazer para se mexer. Pesquisas eleitorais, tweet do Trump, resultado da Apple lá fora, negociações entre China e Estados Unidos, ameaça de conflito, golpe na Turquia, etc. É infinita fonte de ruído. É exatamente isso, gente. É exatamente isso. É por isso que na minha cabeça, pelo menos... Tá? Você tentar operar no curto prazo em cima de ruído, cara, você está jogando uma moeda para cima. Tá? Respeito muito quem pensa em contrário, tá? Muito embora, insisto, eu nunca tenha visto alguém consistentemente conseguir ganhar dinheiro operando fluxo. Nunca vi.
Tá? Market maker de banco. A banca sempre ganha. Né? Market maker de banco, tá uma das melhores coisas do universo. Passando no vermelho e no preto lá. Agora, insisto, assim, isso para algumas pessoas pode soar até paradoxal. Eu escrevo uma newsletter diária. Mas o fato de escrever uma newsletter diária não significa que eu acho que você deva olhar para o mercado e reagir para o mercado no dia após dia. Exatamente. Muito pelo contrário. Você conseguir separar o que é ruído do que é relevante e o que é uma mudança no fundamento. Né? Exato. Para que o ruído é bom? O ruído é bom quando você tem efeitos externos, efeitos exógenos, que você entenda que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que estão fazendo os preços se mexerem de uma maneira que você acha injusta. Se isso acontece, você pode ter oportunidade para comprar ou oportunidade para vender. Mas oportunidade para comprar ou oportunidade para vender versus o que você enxerga como fundamento. Não simplesmente você olhar para o preço como uma coisa dada, tipo, fundamento não existe, preço que importa, ou, como eu já vi muita gente dizer, fundamento é o preço que está na tela, e você tentar adivinhar hoje ou amanhã se vai subir ou se vai cair. Tá? E isso na minha cabeça é loucura, e isso na minha cabeça é transtorno obsessivo compulsivo causado por home broker. Isso simplesmente não funciona. Fica piscando lá. Exatamente. Eu acho que é uma das coisas mais idiotizantes para uma pessoa é ficar o dia todo ali olhando, né, sobe, desce, né, tá piscando verde, agora tá piscando vermelho. Não, e fora que dá uma vontade louca de você tradar, né? É muito difícil você ficar olhando para uma tela dá uma coceira desgraçada. Se controlar a ponto de não operar aquela queda ou aquela alta que você acha injusta ou não. Dá uma coceira desgraçada. Se você tá o tempo todo olhando. O risco do overtrade é enorme. Provocação boa aqui do Hugo. Quem chega primeiro a R$5, o dólar ou o Gol? Olha... O Gol? Cara... realmente complicado, tá? Porque do ponto de vista operacional tem um monte de dificuldades, tem ainda questões de cronograma de dívida, é um setor que é intrinsecamente difícil e principalmente é um setor que não consegue lidar bem exatamente com um dólar alto por conta de custos em dólar. Fora petróleo, né? O petróleo também subiu. Que você tem a soma das componentes, né? Foi petróleo, consequentemente combustível no Golfo do México, ao mesmo tempo dólar. Ou seja, você tem um estouro no custo. Então, total. Por mais que você consiga fazer algumas coisas em tesouraria para tentar segurar isso, etc e tal, você não consegue fechar todo o efeito lá no seu custo por assento quilômetro. E a margem? A margem é inerentemente pequena, tá? E você tem que jogar o tempo todo. Você não consegue no curto prazo fazer tanta coisa com preço, então você não consegue mudar tanto assim o seu RPK, que é a receita passageiro quilômetro. E você ainda é um negócio que o resultado é muito sensível à taxa de ocupação. Sobe 1% taxa média de ocupação, o resultado melhora, cai 1%, o resultado piora. É um negócio muito complicado. Realmente muito complicado. Tá, mas vamos falar, infelizmente, sobre o que o pessoal quer ouvir. Me fala uma ação, Ricardo, que vai bem se ganha um Ciro da vida. Qualquer exportadora com receita dolarizada. Simples assim. Qualquer exportadora com receita dolarizada. Se você está disposto a tomar algo mais atrelado a crescimento econômico mundial, tá, que seria na minha cabeça o risco do risco, né, ou seja, você tem um cenário ruim no Brasil e ao mesmo tempo você acha que o mundo vai bem obrigado, principalmente China, você olha para as exportadoras de commodities metálicas. Agora, digamos que você quer alguma coisa que você tenha receita dolarizada, mas ao mesmo tempo você não dependa tanto de crescimento econômico lá fora, né? Alguma coisa que responda a uma demanda menos elástica. Você pode ir para papel e celulose. Eu acho que são os trades óbvios que estão na rua, tá? Agora... fora isso, você poderia olhar para, sei lá, empresas de alimentos que tenham exposição relevante a exterior, parte relevante de receita dolarizada, eu acho que tem várias, embora você tenha empresas aí que estejam enfrentando outros problemas no meio do caminho, que você tem que olhar. Você tem algumas coisas, por exemplo, de industrials que têm exposição relevante também à exportação. Tá? Basicamente, o que é que eu olharia? Eu olharia para quem tem
custos em moeda local, ou pelo menos uma parcela relevante dos custos denominados em moeda local, assumindo um cenário de desvalorização do real, mas, por outro lado, receitas em moeda estrangeira. Né? Se você tiver isso, esse cara não só vai ter crescimento de receita, como ele vai ter a margem dele vai fazer uma boca de jacaré, né, à medida que ele tem os custos denominados em moeda local. Trazendo como um exemplo, uma empresa que eu não estou acompanhando agora, mas eu vi que repercutiu nos últimos dias por conta de uma casa que fez uma recomendação. Tá? A gente estava tendo a crise na Turquia, tá? e um banco atentou para o fato de que IOSP Maxion tem uma operação relevante na Turquia, de fato tem, e por conta da desvalorização da lira turca, a maior parte dos custos dos caras lá são denominados em lira, ao passo que a maior parte da receita, tendo em vista que é basicamente para exportar para a União Europeia, é denominada em euro, ou seja, essa é uma operação que, tudo mais constante, a rentabilidade deveria melhorar, consequentemente com impactos para toda a operação. Eu acho que se em um cenário de Brasil desandando, por exemplo, no caso de eleição de Ciro, a gente teria que olhar para coisas assim. Tá? Acho que daria para olhar para papel e celulose, daria para olhar para siderurgia, daria para olhar para mineração. Enfim, eu acho que seria esse o caminho, seria essa a válvula de saída. E no caso contrário, se ganha, por exemplo, um Alckmin, o mercado fica empolgado, você acha que dá para ir nas empresas públicas? Eu acho que no caso das estatais federais, sim. Sim. Eu acho que dá. Eu acho que... Nas estaduais, não? Eu acho que as estaduais vão depender muito de caso a caso, né? Eu acho que mesmo em um cenário de, sei lá, vitória de um candidato estatista no nível federal, a gente ainda tem no Brasil um arcabouço jurídico tal que, eventualmente, você pode ter nos estados vitórias de candidatos mais propensos a reformas. Em alguns estados você tem situações fiscais muito complicadas que, eventualmente, podem, inclusive, exigir medidas como, por exemplo, privatizações de estatais estaduais, né, e que essas empresas podem se beneficiar. Tá? E o contrário também pode acontecer, tá? Isso é muito importante. Né? A gente pode ter eventualmente vitória de um candidato reformista no governo federal, mas em alguns casos estaduais você ter continuar com ingerência, vitórias, né, de candidatos que seriam muito mais propensos a ingerências. Tá? Eu acho que hoje, inclusive hoje eu olharia com muito cuidado exatamente para empresas que estão expostas a resultados de eleições estaduais. Eu acho que tem alguns casos hoje em bolsa, tá, que eu não quero citar porque, enfim, eu procuro ter muito cuidado de não falar de empresa que eu efetivamente não botei a bunda na cadeira para estudar e que eu estou em condições de dar uma opinião embasada. Isso aí, inclusive, é uma coisa que o pessoal fica irritado, porque muitas vezes a resposta é não sei. Não sei porque, enfim, cara, eu não sentei, estudei, eu não vou aqui te falar um negócio que... Exatamente, eu não me sinto confortável fazendo isso. Mas eu acho que em alguns casos a gente tem companhias abertas que são controladas por determinados governos estaduais que, na hipótese de o resultado da eleição estadual ser, entre aspas, ruim, a gente tem algumas empresas que podem constituir isso. Podem sofrer. Que mais? Para renda fixa, eu acho que se você pensar num candidato ruim para o mercado, você tem ainda umas oportunidades boas de curtíssimo prazo, né? Porque muito provavelmente ele tentaria deixar a Selic baixa por mais tempo, né? Sim. Então você tem aí títulos de curto prazo / médio que estão aí com prêmios altos, de repente poderia ser uma boa aposta. E se ganha um reformista e tem títulos de longo prazo cheio de prêmios aí. Qual é que é a sua percepção hoje, Marília, para o gestor Faria Lima, que está lá com uma carteira de renda fixa e que está meio com a bunda na parede? Onde esse cara está hoje? Muito caixa, né? LFT, eu acho. Faria Lima está com muito caixa. Faria Lima está comprado em LFT, basicamente.
Basicamente, você acha que é caixa porque... e os curtinhos lá? Ou não? Acho que eles nem têm os curtinhos, não. Acho que o pessoal tá... Pra fugir da eleição aí. Exatamente. Tanto que, se você olhar a curva, ela tá com prêmios muito pouco justificáveis, né? Exatamente porque a Faria Lima decidiu sair, não correr risco nenhum de eleição e risco nenhum de possível aceleração da inflação e não reforma da Previdência. Então, acho que a Faria Lima está não querendo correr esse risco e por isso os prêmios estão altíssimos. Eu acho que até isso é muito pedagógico, porque coaduna exatamente o que a gente está falando com relação a tomar riscos ou não, né? A gente tem... É óbvio que assim, a gente já discutiu aqui em outros momentos que muitas vezes o gestor profissional ele acaba tendo outras amarras que tornam a vida dele em certos momentos mais complicados para ganhar dinheiro, porque ele tem medo de saque, ele tem uma pressão muito grande com relação a entregar... Exato. Né? A gestão do passivo, ou seja, a gestão da expectativa do seu cotista, ela pesa muito na decisão de alocação. E isso é uma coisa que, na minha visão, em alguns momentos dá até alguma vantagem para o investidor pessoa física que realmente tenha paciência para fazer as coisas. Com certeza. Você pode tomar riscos que talvez o gestor, por razões institucionais, digamos assim, simplesmente não consegue fazer, mesmo que talvez, sei lá, fosse capaz de fazer na física, alguma coisa assim. Sim. Se você entra numa asset, a pessoa menos valorizada da asset vai ser o cara do risco. É verdade, o japonês do risco. Ele é o conhecido como o zerador, da galera. O zerador. A hora que você quer correr risco, quer apertar mercado, ele não deixa e sai zerando todo mundo, assim, subiu o VAR, ele sai zerando todo mundo, independente de se faz sentido ou não aquele movimento de mercado, né? Exatamente. Então o zerador, ele tem um papel chato, pedagógico, mas que, por outro lado, os distribuidores de fundos, alocadores de fundo, exigem que o zerador esteja lá como compliance para os fundos, principalmente os multimercados. E aí, qual é que é a grande questão, né? Você, que é pessoa física, você pode olhar para isso de duas maneiras. A primeira é, nossa, se nem o gestor profissional está querendo tomar risco binário de eleição, por que eu vou? Ou você pode olhar da segunda maneira, que é, olha, eu tenho sangue suficientemente frio para buscar oportunidades que talvez não sejam binárias, mas que vão sacudir, tá? Como, por exemplo, olhar para cases bottom-up, como a gente estava falando antes, e se aproveitar do fato exatamente de uma parcela muito grande do mercado não conseguir participar disso nesse momento por causa do zerador. Com certeza. É a rêmora e o tubarão, né? Exatamente. Tudo bem, você não consegue lá ser o tubarão-baleia, mas você é aquela rêmora que vai pegar as pequenas migalhas que ele deixar, porque para você faz diferença e ele é um tubarão gigantesco e ele agora não quer se meter nessa volatilidade binária porque ele não vai conseguir mudar de direção rápido. É um transatlântico com muito dinheiro que não vai conseguir mudar de direção. Você não, você consegue mudar e você consegue ter paciência de esperar e você não tem o zerador na sua casa. Talvez você não tenha, né? Não sei, às vezes a esposa ou o marido é o zerador. Exatamente, às vezes. É exatamente isso. Se não tiver alguém zerando na sua cola, né? É bem verdade. É bem isso. E tem alguns que você não consegue participar, né? Algumas ações que você não entra por causa de liquidez, né? Também tem isso, né? É outra seara na qual, na minha visão, o pequeno investidor acaba tendo vantagens em relação ao investidor institucional, gestor de fundos de ações, coisas assim, que por uma questão de tamanho não consegue participar de muita coisa. Ou se caiu demais, né? Tem coisas que consegue aguentar que às vezes uma cota, né, pode fazer grande diferença. São poucos os fundos que aguentam um desaforo, sei lá, nossa, eu tenho uma posição que caiu 50%. Como tiveram ações. Se caiu 50%. Exato. Né? Tipo, independentemente do que o cara acha, muitas vezes, ele precisa entregar aquilo. Depois vê subindo, né? Entrega chorando sangue, mas entrega. Vê o chão e depois vê subindo. Aí vira realmente um jogo de paciência, um jogo de quem aguenta mais. Exatamente. E muitas vezes recompensa aguentar. Eu acho que essa é a grande questão. Com certeza. Recompensa segurar algumas coisas. Você só tem que escolher o ativo certo, né? Exato. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do papo dessa semana e até a semana que vem.